Pasta 21. 18. Saudações e adeus. O vale era mais bonito na realidade do que parecera na visão de Jace. Talvez fosse o luar brilhante que tornava prateado o rio que cortava o vale verde. Bétulas brancas e álamos marcavam as laterais do vale, as folhas tremendo na brisa gelada. Estava frio no cume e não havia proteção contra o vento. Aquele era, sem dúvida, o vale onde vira Sebastian pela última vez. Finalmente o estava alcançando. Após amarrar Wayfarer em uma árvore, Jace pegou o fio com sangue no bolso e repetiu o ritual de procura, só para se certificar. Fechou os olhos esperando ver Sebastian com sorte em algum lugar muito próximo. Talvez até mesmo no vale, ainda. Em vez disso, viu apenas escuridão. Seu coração acelerou. Tentou novamente, colocando o fio na mão esquerda e desenhando desajeitadamente o símbolo com a direita, menos ágil. Respirou fundo antes de fechar os olhos dessa vez. Nada, mais uma vez. Apenas uma negritude sombria, vacilante. Ficou lá durante um minuto inteiro, os dentes cerrados, o vento entrando pela jaqueta, causando arrepios em sua pele. Afinal, xingando, abriu os olhos, depois, em um ataque de raiva desesperada, abriu também o punho. O vento soprou o fio e o levou para longe, tão depressa que mesmo que tivesse se arrependido imediatamente, não poderia ter pegado de volta. Somente acelerou. Claramente o símbolo de procura não estava mais funcionando. Talvez Sebastian tivesse percebido que estava sendo seguido e feito alguma coisa para bloquear o feitiço. Mas o que se poderia fazer para impedir um rastreamento? Talvez tivesse encontrado uma grande quantidade de água. Água rompia magia. Não que isso fosse de grande ajuda. Não era como se Jace pudesse ir a todos os lagos do país para ver se Sebastian estava flutuando por eles. E tinha chegado tão perto, tão perto. Tinha visto este vale. Sebastian nele. E lá estava a casa, quase invisível, contra um pequeno bosque na base do vale. Pelo menos valeria dar uma olhada pela casa para ver se havia alguma coisa que pudesse apontar para a localização de Sebastian ou de Valentin. Com a sensação de resignação, Jace usou a estela para se marcar com alguns símbolos de rápida ação e rápido desaparecimento, um para lhe dar silêncio, outro para rapidez e outro para passos precisos. Quando terminou e sentiu a dor aguda, familiar e quente contra a própria pele, guardou a estela no bolso, afagou o pescoço de Wayfarer e começou a descer o vale. O declive era enganosamente íngreme e traiçoeiro. Com seus seixos soltos, Jace alternou então em descer cuidadosamente e deslizar pelas pedrinhas soltas, o que era rápido, porém perigoso. Quando chegou à base do vale, estava com as mãos sangrando por ter caído no cascalho solto mais de uma vez. Lavou-as no riacho claro e veloz, a água estava gelada. Quando se endireitou e olhou em volta, percebeu que agora estava enxergando o vale por um ângulo diferente do que vira no rastreamento. Havia o bosque de árvores, com os galhos entrelaçados, as paredes do vale se erguendo por todos os lados, e a pequena casa. As janelas estavam escuras agora, e não havia fumaça na chaminé. Jace sentiu uma pontada que misturava alívio e decepção. Seria mais fácil revistar a casa se não houvesse ninguém dentro. Por outro lado, não havia ninguém lá. Enquanto se aproximava, ficou imaginando que na casa tinha parecido misterioso na visão. De perto, era apenas um típico sítio de Idris, feito de quadrados de pedra branca e cinzenta. As cortinas outrora tinham sido pintadas de azul, mas parecia que ninguém retocava a pintura havia anos. Estavam desbotadas e descascadas pelo efeito do tempo. Alcançando uma das janelas, Jace subiu no parapeito e olhou através do painel embaçado. Viu uma sala grande, ligeiramente empoeirada, com uma bancada que percorria uma parede. As ferramentas espalhadas não eram nada que se utilizasse em trabalho manual. Eram ferramentas de feiticeiros, pilhas de pergaminho manchado, velas pretas, largas vasilhas de cobre com líquido negro seco nas bordas, uma variedade de facas, algumas finas como furadores, outras com lâminas largas e quadradas. Havia um pentagrama marcado no chão com os contornos borrados, cada uma das 5 pontas decorada com um símbolo diferente. O estômago de Jace apertou. Os símbolos pareciam os que tinham sido talhados ao redor dos pés de Turiel. Será que Valentin poderia ter feito isso? Será que poderiam ser coisas dele? Era esse o seu esconderijo? Um esconderijo que Jace nunca visitou, nunca sequer soube que existira? Jace saltou do parapeito, aterrissando em um gramado seco. Exatamente no mesmo momento em que uma sombra passou pela face da lua.
Mas não havia pássaros aqui, pensou ele, e olhou para o alto bem a tempo de ver um corvo lá em cima. Congelou, em seguida ocultou-se na sombra de uma árvore e espiou por entre os galhos. Enquanto o corvo mergulhava mais para perto do chão, Jace soube que seu primeiro instinto estivera correto. Não era um corvo qualquer, era Hugo, o corvo que pertencera a Wood. Wood o utilizava algumas vezes para enviar mensagens para fora do instituto. Desde então Jace descobrira que Hugo pertencera originalmente a seu pai. Jace chegou mais para perto do tronco da árvore. Estava com o coração acelerado outra vez, mas agora por entusiasmo. Se Hugo estava ali, só podia significar que estava trazendo um recado, e dessa vez a mensagem não seria para Wood, seria para Valentin. Tinha que ser. Se Jace conseguisse segui-lo, empoleirado em um parapeito, Hugo espiou por uma das janelas da casa. Aparentemente percebendo que a casa estava vazia, o pássaro levantou o voo com um grasnido irritado e foi na direção do rio. Jace saiu das sombras e partiu na trilha do corvo. Então, tecnicamente, disse Simon, mesmo que Jace não seja de fato seu parente, você beijou seu irmão. Simon. Clary estava chocada. Cale a boca. Se virou para ver se alguém estava ouvindo, mas felizmente não parecia o caso. Clary estava em um assento alto no palanque no salão dos acordos. Simon a seu lado. A mãe estava na beira do palanque inclinada para falar com Amethyst. Ao redor deles no salão reinava o caos enquanto os integrantes do submundo que vinham do portão norte entravam aos montes, afluindo pelas portas, se apertando contra as paredes. Clary reconheceu diversos membros do bando de Luke, inclusive Maya, que sorriu para ela do outro lado da sala. Havia fadas pálidas e frias e adoráveis como pingentes de gelo, e feiticeiros com asas de morcego, pés de bode e até com chifres, um fogo azul faiscando das pontas de seus dedos enquanto passavam pelo recinto. Os caçadores de sombras misturavam-se a eles, parecendo nervosos. Segurando com firmeza a Estela com as duas mãos, Clary olhou em volta ansiosa. Onde estava Luke? Tinha sumido na multidão. Encontrou após um instante falando com Malaquias, que balançava a cabeça violentamente. Amethyst encontrava-se por perto, lançando olhares afiados ao cônsul. Não faça eu me arrepender de ter contado isso tudo, Simon, disse Clary, encarando-o. Tinha feito o possível para contar a versão resumida da história de Jocelyn, essencialmente através de sussurros, enquanto ele a ajudava a atravessar a multidão até o palanque para sentar-se lá. Era estranho estar ali em cima olhando para a sala, como se fosse a rainha de todos os que examinava. Mas uma rainha não estaria tão desesperada. Além disso, ele beija muito mal. Ou talvez só tenha sido nojento, porque ele era, sabe, seu irmão. Simon parecia se divertir com tudo aquilo mais do que Clary achava que ele tinha o direito. Não diga isso onde minha mãe puder escutar, eu vou matá-lo, disse, lançando um segundo olhar. Já estou sentindo como se fosse vomitar ou desmaiar. Não piore as coisas. Jocelyn, voltando da beira do palanque, a tempo de ouvir as últimas palavras de Clary, apesar de, felizmente, não ter escutado o que ela e Simon vinham discutindo, afagou o ombro de Clary de modo a reassegurá-lo. Não fique nervosa, meu amor. Você foi ótima antes. Precisa de alguma coisa? Um cobertor, água quente? Não estou com frio, disse Clary pacientemente. E também não preciso de um banho. Estou bem. Só quero que Luke venha até aqui e me diga o que está acontecendo. Jocelyn acenou na direção de Luke para chamar sua atenção, silenciosamente, dizendo alguma coisa que Clary não conseguia decifrar. Mãe, disparou. Não. Mas era tarde demais. Luke olhou para cima e o mesmo fizeram diversos caçadores de sombras. A maioria deles desviou o olhar com a mesma rapidez, mas Clary sentiu fascínio nos olhares. Era estranho pensar que a mãe dela era uma espécie de figura lendária aqui. Basicamente todos no recinto tinham ouvido seu nome e cultivavam alguma espécie de opinião a seu respeito, boa ou ruim. Clary ficou imaginando como a mãe fazia para não se deixar perturbar. Ela não parecia incomodada, mas sim tranquila, contida e perigosa. Um instante depois, Luke havia se juntado a eles no palanque, com Amethyst ao lado. Ainda parecia cansado, mas alerta e até um pouco animado. — Espere só um segundo. Todos estão vindo, disse Luke. — Malaquias, disse Jocelyn, sem olhar diretamente para Luke enquanto falava. Ele estava enchendo seu saco? Luke fez um gesto de indiferença. Acha que devíamos enviar uma mensagem a Valentin recusando os termos. Eu disse que não deveríamos avisar. Deixemos Valentin aparecer com o exército em Broceliande, esperando uma rendição.
Malaquias parecia achar que não era justo, e quando disse a ele que guerra não era um jogo de cricket entre colegiais ingleses, falou que, se algum dos integrantes do submundo saísse do controle, pretendia interferir e cancelar tudo. Não sei o que ele acha que vai acontecer, como se o povo do submundo não pudesse parar de lutar nem por 5 minutos. É exatamente o que ele pensa, disse Amethyst. É o Malaquias. Provavelmente acha que vocês vão começar a devorar uns aos outros. Amethyst, disse Luke. Alguém pode ouvir. Ele se virou então, enquanto 2 homens subiam os degraus atrás. Um era um cavaleiro do povo das fadas, alto e magro, com longos cabelos escuros que escorriam a cada lado do rosto estreito. Usava uma túnica de armadura branca, um metal fosco, resistente, feito de pequenos círculos sobrepostos, como as escamas de um peixe. Tinha olhos verdes como folhas. O outro era Magnus Bane. Não sorriu para Clary enquanto se posicionava ao lado de Luke. Usava uma capa longa e escura, abotoada até o pescoço, e seus cabelos escuros estavam repuxados para trás. — Você está tão recatado? Disse Clary, encarando. Magnus sorriu singelamente. — Fiquei sabendo que tinha um símbolo para nos mostrar. Foi tudo o que disse. Clary olhou para Luke, que assentiu. — Ah, sim, disse ela. Só preciso de alguma coisa para escrever. De um papel. Eu perguntei se você precisava de alguma coisa, disse Jocelyn num sussurro irritado, soando bastante como a mãe que Clary lembrava. Tenho papel, disse Simon, pescando no bolso da calça. Entregou para ela. Era um flyer amassado de um show da banda dele na Knighting Factory em julho. Clary deu de ombros e o virou, erguendo a estela emprestada. Faíscas brilharam singelamente quando tocou a ponta do papel e por um instante se preocupou que o flyer pudesse queimar. Mas a pequena chama recuou. Pôs-se a desenhar, fazendo o melhor para bloquear todo o resto. O barulho da multidão, a sensação de que todos a estavam encarando. O símbolo saiu como antes, um padrão de linhas que se curvavam fortemente, sobrepondo-se umas às outras, em seguida se esticando pela página, como se esperasse um acabamento que não estava lá. Esfregou a poeira da página e a levantou com uma sensação absurda de que estava na escola, fazendo alguma espécie de apresentação para a turma. O símbolo é este, disse. Requer um segundo símbolo para completar, para funcionar adequadamente. Um símbolo aliado. Um integrante do submundo, um caçador de sombras. Cada metade da parceria tem que ser marcada, disse Luke. Desenhou uma cópia do símbolo na base da página, rasgou o papel ao meio e entregou a ilustração a Amethyst. Comece a circular com o símbolo, sugeriu. Mostre aos Nephilim como funciona. Com um aceno de cabeça, Amethyst desapareceu pelos degraus para a multidão. O cavaleiro do povo das fadas, olhando atrás dela, balançou a cabeça. Sempre me disseram que só os Nephilim podem suportar as marcas do anjo, disse ele com alguma desconfiança, que o resto de nós ficaria louco ou morreria caso as usasse. Esta não é uma das marcas do anjo, disse Clary. Não é do livro Grey. É segura, prometo. O cavaleiro do povo das fadas não parecia impressionado. Com um suspiro, Magnus dobrou a manga e esticou a mão para Clary. Vá em frente. Não posso, disse ela. O caçador de sombras que o marcar será seu parceiro e eu não vou participar da batalha. Espero que não, disse Magnus. Olhou para Luke e Jocelyn, que estavam ao lado um do outro. Vocês dois, disse. Vão em frente, mostrem ao cavaleiro do povo das fadas como funciona. Jocelyn piscou surpresa. O quê? Presumi, disse Magnus, que vocês dois seriam parceiros, considerando que são praticamente casados. Jocelyn enrubesceu e cuidadosamente evitou olhar para Luke. Não tenho uma estela. Pegue a minha, Clary a entregou. Vai, mostre a eles. Jocelyn se virou para Luke, que parecia completamente espantado. Ele esticou a mão antes que ela tivesse tempo de pedir, e Jocelyn marcou a palma com uma precisão apressada. A mão dele tremeu enquanto desenhava, e ela pegou o pulso dele para segurá-lo no lugar. Luke olhou para ela enquanto trabalhava e Clary pensou na conversa que tinham tido sobre a mãe. Quando ele contou sobre seus sentimentos por Jocelyn e sentiu uma pontada de tristeza. Ficou imaginando se a mãe sequer sabia que Luke a amava e se soubesse o que diria. Pronto. Jocelyn retirou a estela. Acabei. Luke levantou a mão com a palma exposta e mostrou a marca negra no centro para o homem-fada. Satisfeito, Meliorn? Meliorn? Disse Clary. Já o conheci. Não conheci? Você costumava sair com Isabel Letterwood?
Meliorne estava quase sem expressão, mas Clary podia jurar que ele parecia singelamente desconfortável. Luke balançou a cabeça. Clary, Meliorne é um cavaleiro da corte Saley. É muito improvável que... Ele estava totalmente saindo com Isabelle, disse Simon. E ela deu um pé na bunda dele. Pelo menos ela disse que ia dispensá-lo. Terrível, cara. Meliorne piscou para ele. Você, disse ele com desgosto. Você é um representante escolhido pelas crianças noturnas? Simon balançou a cabeça. Não, só estou aqui por causa dela. E apontou para Clary. As crianças noturnas, disse Luke, após breve hesitação. Não estão participando, Meliorne. Passei essa informação para sua dama. Elas optaram por seguir o próprio caminho. As feições delicadas de Meliorne formaram uma careta. Preferia ter sabido disso, disse ele. As crianças noturnas são sábias e cuidadosas. Qualquer esquema que atraia a ira deles atrai minha desconfiança. Não disse nada sobre ira, começou Luke, com uma mistura de calma deliberada e leve irritação. Clary duvidava que qualquer um que não o conhecesse bem seria capaz de reconhecer que estava irritado. Podia sentir o desvio de atenção. Estava olhando para a multidão, seguindo o olhar. Clary viu uma figura familiar cortar o caminho pela sala. Isabelle, com os dedos negros balançando, o chicote enrolado no pulso como uma série de pulseiras douradas. Clary pegou o pulso de Simon. Os Lightwood, acabei de ver Isabelle. Olhou para a multidão apertando os olhos. Não sabia que estava procurando por eles. Por favor, vá falar com ela por mim, sussurrou, olhando para ver se alguém estava prestando atenção a eles. Ninguém estava. Luke gesticulava para alguém na multidão. Jocelyn dizia algo a Meliorne, que olhava para ela com uma expressão próxima do alarme. Tenho que ficar aqui, mas, por favor, preciso contar a ela e Alec o que minha mãe me falou. Diga a eles para virem falar comigo assim que puderem. Por favor, Simon. Tudo bem. Claramente preocupado com a intensidade do tom, Simon soltou-se dela e tocou sua bochecha de modo a reassegurá-la. Já volto. Ele desceu pelos degraus e desapareceu no meio da multidão quando ela se virou novamente. Viu que Magnus estava olhando para ela, a boca em uma linha torta. Tudo bem, disse ele, obviamente respondendo a qualquer que fosse a pergunta que Luke tinha acabado de fazer. Conheço a planície Broceliand. Vou armar o portal na praça. Mas um tão grande assim não vai durar muito. Então é melhor fazer todo mundo atravessar rapidamente assim que forem marcados. Enquanto Luke assentia e se virava para dizer alguma coisa a Jocelyn, Clary inclinou-se para a frente e falou baixinho. Obrigada, aliás, por tudo que fez pela minha mãe. O sorriso desigual de Magnus alargou. Não achou que eu fosse fazer, achou? Fiquei me perguntando, admitiu Clary, principalmente considerando que quando o vi na cabana, sequer me contou que Jace tinha trazido Simon pelo portal com ele quando veio para Alicante. Não pude gritar com você sobre isso antes, mas o que você estava pensando? Achou que eu não fosse me interessar? Achei que fosse se interessar até demais, disse Magnus, que largaria tudo e correria para o Guard, e precisava que fosse procurar o livro branco. Foi desumano, disse Clary, furiosa. E está enganado. Eu teria feito o mesmo que qualquer pessoa. O que eu teria feito se fosse alguém de quem eu gostasse. Não a culpo, Clary, e não o fiz porque achei que fosse fraca. Fiz porque é humana e conheço os modos da humanidade. Estou viva há muito tempo. Como se você nunca fizesse nenhuma tolice porque tem sentimentos, disse Clary. Cadê o Alec, aliás? Por que não está procurando por ele para escolhê-lo como parceiro? Magnus pareceu franzir a testa. Não o abordaria com os pais lá, você sabe disso. Clary apoiou o queixo na mão. Fazer a coisa certa por amor às vezes é um saco. É mesmo, disse Magnus. É mesmo. O corvo voava em círculos lentos e preguiçosos, passando por cima das árvores em direção ao paredão oeste do vale. A lua estava alta, eliminando a necessidade de luz enfeitiçada, enquanto Jace seguia, mantendo-se encostado nas árvores. A parede do vale erguia-se alta, uma barreira brilhante de pedras cinzentas. A trilha do corvo parecia seguir a curva do rio para o oeste, finalmente desaparecendo em uma fissura estreita na parede. Jace quase torceu o tornozelo diversas vezes na pedra molhada e desejou que pudesse xingar em voz alta, mas Hugo certamente ouviria. Em vez disso, agachado de uma maneira desconfortável, se concentrou em não quebrar uma perna.
A camiseta estava ensopada de suor quando ele chegou à beira do vale. Por um instante, pensou que tivesse perdido Hugo de vista e se desesperou. Em seguida, viu a forma negra voando baixo e sumindo pelo buraco no muro de pedra do vale. Jace correu para a frente. Era um alívio tão grande, poder correr em vez de se arrastar. Enquanto se aproximava da fissura, pôde ver um buraco maior e mais escuro além um esconderijo. Catando a pedra de luz enfeitiçada no bolso, Jace mergulhou atrás do corvo. Apenas um pingo de luz se filtrava através da boca da caverna, e após alguns passos, mesmo isso foi engolido pela escuridão opressora. Jace ergueu a pedra e deixou a luminosidade sangrar por entre os dedos. Inicialmente achou que de algum jeito tinha encontrado o caminho para fora outra vez, e que no alto as estrelas eram visíveis novamente em toda sua glória luminosa. As estrelas nunca cintilavam em lugar nenhum como em Idris, e não estavam brilhando agora. A luz enfeitiçada tinha encontrado diversos depósitos brilhantes de mica na pedra da rocha ao redor, e as paredes se animaram com pontos intensos de luz. Mostraram a Jace que ele estava em um espaço estreito todo de pedra, com a entrada da caverna atrás, 2 túneis escuros à frente. Jace pensou nas histórias contadas pelo pai sobre heróis perdidos em labirintos, que utilizavam cordas ou barbantes para encontrar o caminho de volta. Mas ele não tinha uma coisa e nem outra consigo. Aproximou-se dos túneis e ficou parado em silêncio por um longo tempo, ouvindo. Escutou a água pingando fracamente, de algum lugar ao longe. A corrente do riacho, um ruído do que pareciam asas e vozes. Deu um pulo para trás. As vozes vinham do túnel à esquerda, tinha certeza. Passou o dedão pela pedra para diminuir sua luz, até que estivesse exalando apenas um fraco brilho, o bastante para iluminar a passagem, e em seguida avançou na escuridão. Está falando sério, Simon? É verdade mesmo? Isso é fantástico. É maravilhoso. Esticou o braço para pegar a mão do irmão. Alec, ouviu o que Simon disse? Jace não é filho de Valentin, nunca foi. Então ele é filho de quem? Quis saber Alec, apesar de Simon ter a sensação de que ele só estava parcialmente atento à conversa. Parecia procurar por alguma coisa na sala. Os pais estavam a alguma distância, franzindo o senho na direção deles. Simon tinha se preocupado com a possibilidade de ter que explicar a história toda para eles também, mas foram gentis o suficiente para conceder a eles alguns minutos a sós com Isabelle e Alec. Que diferença faz? Isabelle levantou as mãos em deleite e em seguida franziu a testa. Na verdade, é uma boa pergunta. Quem era o pai dele? Michael Eland? Simon balançou a cabeça. Stephen Herondale. Então ele é neto da inquisidora, disse Alec. Deve ser por isso que ela... E sua frase ficou incompleta enquanto ele olhava a esmo. Por isso que ela o quê? Perguntou Isabelle. Alec, preste atenção, ou pelo menos diga o que está procurando. Não o quê? Disse Alec. Quem? Magnus. Queria perguntar se ele aceitaria ser meu parceiro na batalha, mas não faço ideia de onde esteja. Você o viu? Indagou, direcionando a pergunta a Simon. Simon balançou a cabeça. Ele estava no palanque com Clary, mas... esticou o pescoço para olhar. Agora não está mais. Provavelmente está na multidão em algum lugar. Sério? Você vai convidá-lo para ser seu parceiro? Perguntou Isabelle. É como uma dança, esse negócio de parceiro, só que com matança. Então é exatamente como uma dança, disse Simon. Talvez eu convide você para ser meu parceiro, Simon, disse Isabelle, erguendo a sobrancelha com delicadeza. Alec franziu a testa. Ele estava assim como o resto dos caçadores de sombras na sala, completamente equipado, todo de preto, com um cinto no qual se penduravam armas múltiplas. Tinha um arco preso às costas. Simon ficou satisfeito em ver que ele tinha arrumado outro para repor o que havia sido destruído por Sebastian. Isabelle, você não precisa de um parceiro, porque não vai lutar. É nova demais. E se você quer pensar no assunto, mato você. Alec levantou a cabeça. Espere, aquele é o Magnus? Isabelle, seguindo o olhar dele, riu. Alec, é licântrope. Uma licântrope menina. Aliás, é ela. Como se chama? May. Maia, corrigiu Simon. Estava a alguma distância, com calças de couro marrom e uma camiseta preta apertada que dizia: o que não me mata é melhor fugir de mim. Uma corda fina prendia seus cabelos trançados. Virou como se estivesse sentindo os olhos dela e sorriu. Simon retribuiu o sorriso. Isabelle o olhou furiosa. Simon parou de sorrir abruptamente quando exatamente sua vida tinha ficado tão complicada. Quando?
e o rosto de Alec acendeu. Lá está Magnus, disse, e saiu sem olhar para trás, abrindo caminho pela multidão até o espaço onde o bruxo alto estava. A surpresa de Magnus quando Alec se aproximou foi visível, mesmo de longe. É até bonitinho, disse Isabelle olhando para eles. Sabe, de um jeito meio idiota. Idiota por quê? Por quê? Explicou Isabelle. Alex está tentando fazer com que Magnus o leve a sério, mas nunca sequer falou sobre ele com os nossos pais, nem mesmo que gosta de... Você sabe. Feiticeiros? Disse Simon. Muito engraçado, Isabelle o encarou. Você sabe o que quero dizer. O que está acontecendo aqui é... O que está acontecendo aqui, exatamente? Perguntou Maya, chegando perto o suficiente para que conseguissem ouvi-la. Quero dizer, não estou entendendo direito essa história de parceiros. Como vai funcionar? Assim, Simon apontou para Alec e Magnus, que estavam um pouco afastados da multidão, num espaço pequeno no qual só havia eles. Alec estava desenhando na mão de Magnus com uma expressão concentrada, os cabelos negros caindo para a frente e escondendo os olhos. Então todos temos que fazer isso? Disse Maya. Receber desenhos, quero dizer. Só se forem lutar, disse Isabelle, olhando friamente para a outra. Você não parece ter 18 anos ainda. Maya sorriu. Não sou caçadora de sombras. Licântropes são considerados adultos aos 16. Bem, assim sendo, terá que receber um desenho, disse Isabelle. De um caçador de sombras, e então é melhor procurar por um. Mas... Maya, ainda olhando para Alec e Magnus, interrompeu-se e ergueu as sobrancelhas. Simon virou para ver o que ela estava olhando e encarou. Alec estava com os braços em volta de Magnus, beijando o feiticeiro com tudo na boca. Magnus, que parecia em estado de choque, estava congelado no lugar. Diversos grupos de pessoas, tanto caçadores de sombras quanto integrantes do mundo, encaravam e cochichavam. Olhando para o lado, Simon viu Lightwood com olhos arregalados e queixo caído com a exibição. Marise estava com a mão na boca. Maya parecia perplexa. Espere um segundo, disse ela. Todos nós temos que fazer aquilo também? Pela sexta vez, Clary examinou a multidão procurando Simon. Não conseguia encontrá-lo. A sala era uma massa de caçadores de sombras e integrantes do submundo, a multidão se espalhando por portas abertas e pelos degraus do lado de fora. Por todos os lados havia lampejos de estelas conforme os do submundo e os caçadores de sombras se uniam em pares e se marcavam. Clary viu Marise Lightwood esticando a mão para uma fada alta e de pele verde tão pálida e régia quanto ela própria. Patrick Penhallow trocava marcas solenemente com o feiticeiro, cujo cabelo brilhava com faíscas azuis. Pelas paredes do salão, Clary podia ver o brilho do portal na praça. As estrelas, brilhando pelo vidro, conferiam um ar surrealista àquilo tudo. Incrível, não? Disse Luke. Estava na beira do palanque olhando pela sala. Caçadores de sombras e membros do submundo se associando no mesmo recinto, trabalhando juntos. Parecia maravilhado. A única coisa em que Clary conseguia pensar era que gostaria que Jace estivesse presente para ver aquilo tudo. Não conseguia colocar de lado o medo que sentia por ele, independentemente do quanto tentasse. A ideia de que ele pudesse encarar Valentin, de que fosse arriscar a vida por se acreditar amaldiçoado, de que pudesse morrer sem jamais saber que não era verdade. Clary, disse Jocelyn levemente entretida. Ouviu o que eu disse? Ouvi, disse Clary. E é incrível, eu sei. Jocelyn pôs a mão sobre a de Clary. Não era isso que eu estava falando. Luke e eu vamos lutar. Sei que sabe disso. Você ficará aqui com Isabelle e as outras crianças. Não sou criança. Sei que não é. Mas é jovem demais para lutar, e mesmo que não fosse, nunca foi treinada. Não quero ficar sentada aqui sem fazer nada. Nada? Disse Jocelyn espantada. Clary, nada disso estaria acontecendo se não fosse por sua causa. Não teríamos nem a chance de lutar se não fosse você. Estou tão orgulhosa. Só queria dizer que apesar de eu e Luke precisarmos ir, vamos voltar. Vai ficar tudo bem. Clary encarou a mãe nos olhos tão verdes quanto os seus próprios. Mãe, disse ela, não minta. Jocelyn respirou fundo e se levantou, puxando a mão de volta. Antes que pudesse dizer alguma coisa, algo chamou a atenção de Clary.
Um rosto familiar na multidão, uma figura esguia, escura, movendo-se certeira em direção a eles, passando com uma graça surpreendente pelo salão lotado, como se pudesse atravessar a multidão, como fumaça pelos buracos de uma grade. E era o que estava fazendo, percebeu Clary, enquanto ele se aproximava do palanque. Rafael, vestido com a mesma camisa branca e calça preta que trajava na primeira vez em que o vira, tinha se esquecido do quanto ele era franzino. Mal parecia ter 14 anos ao subir as escadas, o rosto fino, calmo e angelical, como um coroinha nos degraus de uma igreja. Rafael. A voz de Luke parecia espantada, misturada com alívio. Não pensei que fosse vir. As crianças noturnas reconsideraram a união a nós na luta contra Valentim. Ainda há um assento aberto no conselho para vocês, se quiserem. E esticou a mão para Rafael. Os olhos claros e adoráveis de Rafael o encararam sem qualquer expressão. Não posso apertar sua mão, lobisomem. Quando Luke se ofendia, sorria apenas o suficiente para exibir as pontas brancas das presas. Sou uma projeção, disse, levantando a mão para que pudessem ver a luz atravessando-a. Não posso tocar em nada. Mas Luke olhou para o luar que atravessava pelo telhado. Porque... E abaixou a mão. Bem, estou feliz em vê-lo aqui, independentemente da forma como tenho escolhido aparecer. Rafael balançou a cabeça. Por um instante, repousou os olhos em Clary. Um olhar de que ela não gostou muito. Em seguida, voltou-se para Jocelyn com um sorriso ainda maior. Você, disse ele, mulher de Valentim. Outros da minha espécie que lutaram ao seu lado na ascensão me falaram a seu respeito. Admito que jamais acreditei que fosse vê-la pessoalmente. Jocelyn inclinou a cabeça. Muitas das crianças noturnas lutaram bravamente na ocasião. Sua presença aqui indica que podemos lutar em parceria mais uma vez? Era estranho, pensou Clary, ouvir a mãe falar daquela maneira fria e formal, e no entanto parecia natural para Jocelyn. Tão natural quanto sentar no chão com velhos macacões segurando um pincel. Espero que sim, disse Rafael, e seu olhar passou por Clary outra vez como o toque de uma mão fria. Só temos uma simples exigência, bem pequena. Se ela for honrada, as crianças noturnas de muitas terras lutarão felizes ao seu lado. O assento no conselho? Disse Luke. Claro, pode ser formalizado, os documentos preparados em 1 hora. Não, interrompeu Rafael. Não estou falando do assento no conselho, é outra coisa. Outra coisa? Ecoou Luke confuso. O que é? Garanto a você se estiver a nosso alcance. Ah, está sim. E o sorriso de Rafael cegava. Aliás, é algo que está dentro das paredes deste salão enquanto falamos. Ele se virou e gesticulou com graça para a multidão. É o menino Simon que queremos, disse. O diurno. O túnel era longo e cheio de curvas, retorcendo-se sobre si mesmo, como se Jace estivesse se arrastando pelas entranhas de um monstro enorme. Cheirava a pedra molhada, cinzas e mais alguma coisa, algo úmido e estranho que lembrava ligeiramente o cheiro da cidade dos ossos. Finalmente o túnel desembocou em uma câmara circular, enormes estalactites, com as superfícies lustrosas como joias, penduravam-se de um teto alto e irregular de pedra. O chão era liso como se tivesse sido polido, alternando aqui e ali com estampas misteriosas de pedras incrustadas. Uma série de estalagmites circundava a câmara. No centro havia uma única estalagmite de quartzo enorme, subindo do chão como uma presa gigante, marcada aqui e ali com um desenho avermelhado. Olhando de perto, Jace viu que as laterais de estalagmite eram transparentes e a estampa avermelhada é feita de alguma coisa se movendo dentro dela, como um tubo de ensaio cheio de fumaça colorida. No alto, a luz se filtrava por um buraco circular na pedra, uma clarabóia natural. A câmara certamente tinha sido projetada e não fruto de algum acidente geográfico. As estampas complexas no chão deixavam isso claro, mas quem teria escavado uma câmara subterrânea tão gigantesca? E por quê? Um grasnido agudo ecoou pelo recinto, enviando um choque pelos nervos de Jace. Ele se lançou para trás de uma estalagmite volumosa, apagando a pedra de luz enfeitiçada, exatamente no momento em que 2 figuras surgiram das sombras na entrada mais distante e vieram em direção a ele, com as cabeças próximas em uma conversa. Só quando chegaram ao centro e a luz os atingiu que Jace conseguiu reconhecê-los. Sebastian e Valentim. Esperando evitar a multidão,
Simon pegou o caminho mais longo até o palanque, se escondendo atrás dos inúmeros pilares que se alinhavam nas laterais do salão. Manteve a cabeça abaixada enquanto seguia, perdido nos próprios pensamentos. Parecia estranho que Alec, apenas 1 ou 2 anos mais velho que Isabelle, estivesse partindo para lutar em uma guerra e que o resto deles fosse ficar para trás. E Isabelle parecia calma em relação a isso, sem gritos, sem histeria. Era como se esperasse. Talvez fosse o caso, talvez todos já estivessem esperando. Ele estava perto do palanque quando levantou os olhos e viu, para sua surpresa, Rafael diante de Luke, como sempre, quase sem expressão. Luke, por outro lado, parecia agitado. Balançava a cabeça, gesticulava em protesto e Jocelyn, ao lado dele, aparentava estar furiosa. Simon não conseguia ver o rosto de Clary. Estava de costas para ele, mas a conhecia suficientemente bem para reconhecer a tensão que carregava nos ombros. Sem querer ser visto por Rafael, Simon se escondeu atrás de um pilar, ouvindo a conversa. Mesmo com o falatório da multidão, conseguia escutar a voz de Luke que se erguia. Está fora de cogitação, dizia Luke. Não posso acreditar que teve a coragem de pedir. E não posso acreditar que tenha coragem de recusar. A voz de Rafael era fria e clara, o tom ainda agudo de menino. É uma coisa tão pequena. Não é uma coisa. Clary parecia furiosa. É o Simon. Ele é uma pessoa. É um vampiro, disse Rafael, coisa de que parecem se esquecer. E você não é um vampiro também? Perguntou Jocelyn, o tom tão frio quanto em todas as vezes em que Clary e Simon arrumaram problemas por fazerem alguma coisa estúpida. Está dizendo que a sua vida não tem valor. Simon pressionou-se contra o pilar. O que estava acontecendo? Minha vida tem muito valor, disse Rafael, uma vez que é ao contrário da sua, eterna. Não há limites para o que posso conquistar, enquanto há um fim claro no que lhe concerne. Mas a questão não é essa. Ele é um vampiro, um dos meus, e estou solicitando-o de volta. Não pode tê-lo de volta, irritou-se Clary. Ele nunca foi seu. Nunca sequer se interessou por ele até descobrir que podia andar à luz do dia. Pode ser, disse Rafael, mas não pelo motivo que pensa. Esticou a cabeça, seus olhos brilhantes, suave e escuros de um lado para o outro, como os de um pássaro. Nenhum vampiro deve ter o poder que ele tem, disse, assim como nenhum caçador de sombras deve ter os poderes que você e seu irmão têm. Durante anos, nos disseram que éramos errados e anormais, mas isso sim é anormal. Rafael, o tom de Luke era de aviso. Não sei o que quer, mas não existe a menor chance de permitirmos que machuque Simon. Mas permitirá que Valentim e o exército de demônios machuquem todas essas pessoas, seus aliados. Rafael fez um gesto que varria a sala. Vai permitir que arrisquem a vida por vontade própria, mas não dá a mesma escolha a Simon. Talvez a dele fosse diferente da sua. Abaixou os braços. Sabe que do contrário não lutaremos ao seu lado. As crianças noturnas não farão parte deste dia. Então não façam, disse Luke. Não comprarei sua colaboração com uma vida inocente. Não sou Valentim. Rafael voltou-se para Jocelyn. E você, caçadora de sombras, vai permitir que este lobisomem decida o que é melhor para o seu povo? Jocelyn olhava para Rafael como se ele fosse uma barata que tivesse encontrado no chão limpo da cozinha. Muito lentamente ela disse, se você encostar uma mão no Simon, vampiro, eu o cortarei em pedacinhos e darei para o meu gato comer. Entendeu? A boca de Rafael enrijeceu. Muito bem, disse ele. Quando estiverem todos mortos em Brusselinde, perguntará a si mesma se uma vida valia tantas. Desapareceu. Luke se virou rapidamente para Clary, mas Simon não estava mais olhando para eles. Olhava para as próprias mãos. Pensou que estariam tremendo, mas estavam tão paradas quanto as de um cadáver. Lentamente fechou-as. Valentim estava como sempre, um homem grande no uniforme de caçador de sombras, modificado. Os ombros largos e espessos em desacordo com o rosto afiado e de feições finas. Estava com a espada mortal nas costas, em uma capa de couro grande. Vestia um largo cinto com diversas armas, espessas adagas de caça, punhais estreitos e facas recurvadas para esfolar. Olhando para Valentim por trás da pedra, Jace se sentiu como sempre em relação ao pai. Uma persistente afeição familiar corroída por frieza, decepção e desconfiança. Era estranho ver o pai com o Sebastian, que estava diferente. Também usava o uniforme com uma espada longa de cabo prateado na cintura, mas não foi a roupa que causou estranheza a Jace.
Foi o cabelo, não mais uma cobertura de mechas negras, mas claro, brilhante, uma espécie de ouro branco. Caía bem nele, para falar a verdade, melhor que o cabelo escuro. A pele não parecia mais assustadoramente pálida. Provavelmente pintaram o cabelo para se parecer mais com o verdadeiro Sebastian Verlaque, e esta era sua verdadeira aparência. Uma onda amarga e turva de ódio passou por Jace, e teve que se conter para manter-se atrás da pedra e não avançar com tudo na garganta de Sebastian. Hugo grasniu novamente e desceu para pousar no ombro de Valentin. Uma estranha angústia percorreu Jace quando viu o corvo na posição que havia se tornado tão familiar durante os anos em que conhecera Ud. Hugo praticamente morava no ombro do tutor, e vê-lo no de Valentin parecia estranho, até mesmo errado, apesar de tudo que Ud tinha feito. Valentin esticou a mão e acariciou as penas brilhantes do pássaro, assentindo com a cabeça como se os dois estivessem imersos em um diálogo. Sebastian assistiu com as claras sobrancelhas arqueadas. Alguma palavra de Alicante? Quis saber, enquanto Hugo deixava o ombro de Valentin, erguendo-se novamente no ar, as asas esfregando as pontas parecidas com joias das estalactites. Nada tão compreensível como eu gostaria, disse Valentin. O som da voz do pai, frio e sereno como sempre, atravessou Jace como uma flecha. Suas mãos se contorceram involuntariamente e ele as pressionou com força nas laterais, grato pelo pedregulho que o escondia. Uma coisa é certa, a clave está se aliando à força de membros do submundo de Lucien. Sebastian franziu o rosto. Mas Malaquias disse... Malaquias fracassou. A mandíbula de Valentin estava rígida. Para a surpresa de Jace, Sebastian se aproximou e pôs a mão no braço de Valentin. Havia alguma coisa naquele toque, algo íntimo e familiar, que causou em Jace a sensação de ter o estômago invadido por um ninho de minhocas. Ninguém tocava Valentin daquela maneira, nem ele teria tocado o pai assim. — Está chateado? Perguntou Sebastian, com o mesmo tom do toque na voz, a mesma presunção grotesca e peculiar de proximidade. A clave está mais contaminada do que imaginei. Sabia que os Lightwood estavam inteiramente corrompidos, e esse tipo de corrupção é contagioso. Por isso tentei impedir que entrasse em Idris, mas o resto, ter deixado a mente ser levada tão facilmente pelo veneno de Lucien, quando ele nem ao menos é um Nephilim. O nojo de Valentin era evidente, mas não se afastou de Sebastian. Jace percebeu com incredulidade crescente, nem se mexeu para tirar a mão pousada em seu ombro. Estou decepcionado. Pensei que enxergariam a razão. Preferia não terminar as coisas desse jeito. Sebastian parecia entretido. Eu não concordo, falou. Pense neles, prontos para a luta, em busca da glória, apenas para descobrir que não importa, que o gesto é fútil. Pense nas expressões estampadas nos rostos. A boca se esticou em um sorriso. Jonathan, Valentin suspirou, essa é uma necessidade feia, nada com que se deleitar. Jonathan? Jace se agarrou na pedra, com as mãos repentinamente escorregadias. Por que Valentin chamaria Sebastian pelo seu nome? Teria sido um erro? Mas Sebastian não parecia surpreso. Não é melhor se eu gostar do que estou fazendo? Disse Sebastian. Certamente me diverti em Alicante. Os Lightwood foram melhores companhias do que você me fez acreditar, principalmente aquela Isabelle. Certamente nos separamos no clímax. Quanto a Clary... Só de ouvir Sebastian falar o nome de Clary, o coração de Jace parou, repentina e dolorosamente. Não foi nada como pensei que seria, prosseguiu Sebastian petulante. Não se parecia em nada comigo. Não há ninguém no mundo como você, Jonathan. Quanto a Clary, ela sempre foi exatamente como a mãe. Não admite o que realmente quer, disse Sebastian. Ainda não, mas vai acabar cedendo. Valentin ergueu a sobrancelha. Como assim? Vai acabar cedendo? Sebastian sorriu, um sorriso que encheu Jace com uma raiva quase incontrolável. Ele mordeu o lábio com força, sentindo o gosto de sangue. Ah, você sabe, disse Sebastian. Vai passar para o nosso lado. Mal posso esperar. Enganá-la foi uma das coisas mais divertidas que já fiz. Não era para estar se divertindo, era para ter descoberto o que ela estava procurando. E quando encontrou, sem você, devo acrescentar, deixou que entregasse a um feiticeiro. Depois fracassou em trazê-la consigo quando saiu, apesar da ameaça que ela representa para nós. Não é exatamente um resultado glorioso, Jonathan. Tentei trazê-la, mas não tiraram os olhos dela. Eu não podia sequestrá-la no meio do salão dos acordos. Sebastian parecia aborrecido. Além disso, como falei, ela não faz ideia de como utilizar o poder de criação de símbolos dela.
É ingênua demais para representar qualquer perigo. Seja lá o que a Clave esteja planejando agora, ele é a figura central, disse Valentin. Foi o que Hughen disse. Ele a viu no palanque e no salão dos acordos. Se puder mostrar à Clave o poder que tem... Jace sentiu um súbito medo por Clary, misturado a uma estranha sensação de orgulho. Claro que estava no centro das coisas. Esta era sua Clary. Então vão lutar, disse Sebastian, que é o que queremos, não é? Clary não importa, é a batalha que importa. Acho que a subestima, disse Valentin baixinho. Fiquei de olho nela, falou Sebastian. Se o poder dela fosse tão ilimitado quanto você pensa, poderia tê-lo utilizado para tirar o amiguinho vampiro da prisão ou salvar o tolo do Wood enquanto morria. Poder não precisa ser ilimitado para ser mortal, disse Valentin. Quanto a Wood, talvez devesse mostrar um pouco mais de reserva no tocante à morte dele, considerando que foi você quem o matou. Ele estava prestes a contar a eles sobre o anjo. Tive que matar. Quis matar. Sempre quer. Valentin pegou um par pesado de luvas de couro do bolso e as vestiu lentamente. Talvez tivesse contado. Talvez não. Durante todos aqueles anos em que ele cuidou de Jace no instituto, deve ter imaginado o que estava criando. Wood era um dos poucos que sabia que havia mais de um menino. Sabia que não trairia. Era covarde demais para isso. Flexionou os dedos nas luvas, franzindo o rosto. Mais de um menino? Do que Valentin estava falando? Sebastian descartou Wood com um aceno. Quem se importa com o que ele pensava? Já está morto e foi tarde. Seus olhos negros brilharam. Vai ao lago agora? Vou. Já sabe o que tem que ser feito? Valentin levantou o queixo em direção à espada na cintura de Sebastian. Use essa aí. Não é espada mortal, mas sua aliança é suficientemente demoníaca para esse propósito. Não posso ir ao lago com você? A voz de Sebastian tinha assumido um tom claramente manhoso. Não podemos liberar o exército agora. Ainda não é meia-noite. Eu disse que daria até meia-noite. Pode ser que mudem de ideia. Não vão... Dei minha palavra. Vou cumpri-la. O tom de Valentin era final. Se Malaquias não se pronunciar até meia-noite, abra o portão. Vendo a hesitação de Sebastian, Valentin pareceu impaciente. Preciso que faça isso, Jonathan. Não posso esperar aqui até meia-noite. Levarei quase 1 hora para chegar ao lago pelos túneis e não tenho a menor intenção de permitir que a batalha se estenda por muito tempo. Gerações futuras deverão saber com que rapidez a Clave perdeu e o quão conclusiva foi nossa vitória. É que vou lamentar não ver a invocação. Gostaria de estar lá quando fizer. O olhar de Sebastian era ávido, mas havia algo calculado embaixo, alguma coisa sarcástica, gananciosa, planejada e estranha, e deliberadamente fria. Mas isso não pareceu incomodar Valentin. Para espanto de Jace, Valentin tocou a lateral do rosto de Sebastian. Um gesto rápido e claramente afetuoso, antes de se virar e andar até a parede mais afastada da caverna, onde coágulos espessos de sombras se reuniam. Ele parou ali, uma figura pálida em contraste com a escuridão. Jonathan, chamou novamente, e Jace olhou, sem conseguir se conter. Você vai olhar no rosto do anjo um dia. Afinal de contas, herdará os instrumentos mortais quando eu me for. Talvez um dia você também invoque Raziel. Eu gostaria disso, disse Sebastian, e ficou completamente parada enquanto Valentin, com um aceno final, desaparecia na escuridão. A voz de Sebastian caiu para um meio sussurro. Gostaria muito, rosnou. Gostaria de cuspir na cara do desgraçado. Girou o rosto uma máscara branca sob a fraca luz. É melhor aparecer, Jace, disse ele. Sei que está aqui. Jace congelou, mas apenas por um segundo. O corpo se moveu antes que a mente tivesse tempo de acompanhar, colocando-se de pé. Correu para a entrada do túnel, pensando somente em chegar do lado de fora, em mandar um recado a Luke, de algum jeito. Mas a entrada estava bloqueada. Sebastian estava parado lá, com a expressão fria e de regozijo, os braços esticados, os dedos quase tocando as paredes do túnel. Sério? Disse ele. Não pensou que fosse mais rápido do que eu, pensou? Jace parou. O coração batia irregular no peito, como um metrônomo quebrado, mas a voz estava firme. Considerando que sou melhor do que você sob todos os aspectos possíveis, não tinha por que não pensar. Sebastian apenas sorriu. Pude ouvir seu coração batendo, disse suavemente, quando estava me assistindo com Valentin. Ficou incomodado?
Com o fato de parecer que você está namorando meu pai? Jace deu de ombros. Você é meio jovem para ele, na minha opinião. O quê? Pela primeira vez desde que o conhecera, Sebastian parecia espantado, mas Jace só conseguiu curtir por um instante antes da compostura de Sebastian voltar. Mas havia um brilho escuro em seus olhos que indicava que não tinha perdoado Jace por fazê-lo perder a calma. Pensei em você algumas vezes, prosseguiu Sebastian com a mesma voz suave. Parecia haver alguma coisa em você, ocasionalmente, alguma coisa atrás desses olhos amarelos, um rastro de inteligência, ao contrário do restante da sua família adotiva idiota. Mas suponho que seja apenas uma pose, um ar de desafiador. É tão tolo quanto o resto, apesar da sua década de boa criação. O que você sabe sobre a minha criação? Mais do que pode imaginar. Sebastian baixou as mãos. O mesmo homem que o criou também me criou, só que não se cansou de mim depois dos primeiros 10 anos. O que quer dizer? A voz de Jace veio em um sussurro, depois, enquanto olhava para o rosto imóvel e sisudo de Sebastian, pareceu enxergar o outro como que pela primeira vez. Os cabelos brancos, os olhos pretos como carvão, as linhas rígidas da face como algo esculpido em pedra. E viu mentalmente o rosto do pai como o anjo havia mostrado. Jovem, afiado, alerta e faminto, e soube. Você, disse ele, Valentim é seu pai, você é meu irmão. Mas Sebastian não estava mais na frente dele. De repente estava atrás, com os braços ao redor dos ombros de Jace, como se quisesse abraçá-lo, mas tinha as mãos cerradas. Saudações e adeus, meu irmão. Disparou e apertou os braços, cortando a respiração de Jace. Clary estava exausta. Uma dor de cabeça latejante, efeito colateral de ter desenhado o símbolo da aliança, havia se instalado em sua fronte. Parecia que alguém estava tentando chutar uma porta para abri-la pelo lado de dentro. Está tudo bem? Jocelyn pôs a mão no ombro da filha. Não está com cara de quem está passando bem. Clary olhou para baixo e viu o símbolo aracnídeo sobre a parte de cima da mão da mãe. Sua contraparte na palma de Luke. O estômago dela apertou. Estava conseguindo lidar com o fato de que dentro de algumas horas a mãe poderia estar de fato combatendo um exército de demônios, mas somente porque oprimia o pensamento cada vez que ele surgia. Só estou me perguntando onde Simon está. Clary se levantou. Vou atrás dele. Lá embaixo? Jocelyn olhou preocupada para a multidão. Estava diminuindo agora. Clary notou, à medida que os que tinham sido marcados saíam pelas portas para a praça do lado de fora. Malaquias estava perto da entrada, o rosto de bronze impassível enquanto dizia a caçadores de sombras e membros do submundo aonde ir. Vou ficar bem. Clary passou pela mãe por Luke pelos degraus do palanque. Já volto. Pessoas se viraram para encarar enquanto ela descia e deslizava para a escuridão. Podia sentir os olhos nela, o peso dos olhares. Examinou a multidão procurando pelos Lightwood ou por Simon, mas não viu ninguém que conhecesse. E era difícil ver qualquer coisa sobre o amontoado de gente, considerando sua estatura. Com um suspiro, Clary foi para o lado oeste do salão, onde a multidão era menor. No instante em que se aproximou da linha alta de pilares de mármore, a mão de alguém saltou do meio de 2 deles e a puxou de lado. Clary teve tempo de arquejar em surpresa. Em seguida estava na escuridão atrás do maior pilar, com as costas contra a parede fria de mármore, as mãos de Simon agarrando seus braços. Não grite, tá? Sou só eu, disse ele. Claro que não vou gritar, não seja ridículo. Clary olhou de um lado para o outro, imaginando o que estaria acontecendo. Só conseguia ver pedacinhos do salão entre os pilares, mas, por que está dando uma de James Bond? Estava mesmo indo procurá-lo. Eu sei, estava esperando você descer do palanque. Queria falar com você onde mais ninguém pudesse ouvir. Lambeu os lábios, nervoso. Ouviu o que Rafael disse, o que queria. Ah, Simon. Os ombros de Clary arquearam. Ouça, não aconteceu nada. Luke o mandou embora. Talvez não devesse ter feito isso, disse Simon. Talvez devesse ter dado a Rafael o que ele queria. Ela piscou. Quer dizer, você, não seja tolo. Não existe a menor possibilidade. Existe uma possibilidade. O aperto dele em seus braços aumentou. Quero fazer isso. Quero que Luke diga a Rafael que haverá acordo, ou eu mesmo direi. Sei o que está fazendo, protestou Clary. E respeito e admiro, mas não precisa fazer isso, Simon, não precisa. O que Rafael está pedindo é errado, e ninguém vai julgá-lo por não se sacrificar por uma guerra que nem é sua. Mas é isso.
disse Simon. O que Rafael disse está certo. Eu sou um vampiro, e você se esquece disso. Ou talvez só queira esquecer, mas faço parte do submundo, e você é caçadora de sombras, e essa guerra é de nós dois. Mas não é como eles. Sou um deles, falou lenta e deliberadamente, como se quisesse se certificar de que ela entendesse cada palavra que proferia. E sempre serei. Se os integrantes do submundo lutarem essa guerra sem a participação dos que estão com Rafael, então não haverá assento para as crianças noturnas no conselho. Não farão parte do mundo que Luke está tentando criar, um mundo onde caçadores de sombras e membros do submundo trabalharão juntos. Um mundo em que estejam juntos. Os vampiros serão excluídos disso. Serão os inimigos dos caçadores de sombras. Eu serei seu inimigo. Nunca poderia ser sua inimiga. Isso me mataria, disse Simon simplesmente. Mas não posso ajudar em nada, ficando aqui fingindo que não sou parte disso. E não estou pedindo permissão, gostaria que me ajudasse. Mas se não quiser, peço para Maya me levar ao acampamento dos vampiros de qualquer forma e me entrego a Rafael. Entendeu? Ela o encarou. Ele estava segurando seus braços com tanta força que Clary podia sentir o sangue pulsando na pele sob as mãos dele. Passou a língua pelos lábios secos. A boca estava com um gosto amargo. O que posso fazer? Sussurrou. Para ajudar. Olhou para Simon, incrédula, enquanto ele falava. Já estava balançando a cabeça antes mesmo de ele terminar, jogando o cabelo para frente e para trás, quase cobrindo os olhos. Não, disse ela. Essa ideia é louca. Simon, não é um presente, é um castigo. Talvez não para mim, disse Simon. Olhou para a multidão e Clary viu Maya. Olhando para eles, a expressão nitidamente curiosa. Estava claro o que esperava por Simon. Rápido demais, pensou Clary. Tudo está acontecendo rápido demais. É melhor do que a alternativa, Clary. Não. Pode ser que não me machuque. Quero dizer, já fui castigado, não fui? Já não posso entrar em igrejas, sinagogas, não posso dizer nomes sagrados, não posso envelhecer, já estou privado de uma vida normal. Talvez isso não mude nada. Mas talvez mude. Ele soltou os braços dela, escorregou a mão para a lateral e tirou a estrela de Patrick do cinto de Clary. Entregou-a a ela. Clary, disse ele, faça isso por mim, por favor. Clary pegou a estela com os dedos dormentes e a levantou, encostando a ponta na pele de Simon, logo acima dos olhos. A primeira marca, dissera Magnus. A primeira, pensou nisso, e a estela começou a se mover como um dançarino quando a música começa. Linhas pretas se traçaram na testa dele como uma flor desabrochando num rolo de filme acelerado. Quando terminou, sua mão direita doía e ardia, mas ao recuar para olhá-lo, soube que tinha desenhado uma coisa perfeita, estranha e antiga, algo que remetia aos primórdios da história. Brilhava como uma estrela sobre os olhos de Simon, enquanto ele passava os dedos na própria testa, com a expressão deslumbrada e confusa. Posso sentir, disse ele, como uma queimadura. Não sei o que vai acontecer, sussurrou Clary. Não sei mais os efeitos colaterais que isso pode ter a longo prazo. Com um meio sorriso torto, ele levantou a mão para tocá-la na bochecha. Vamos torcer para que a gente tenha a chance de descobrir.